Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da enorme manifestação lá na Paulista. Caramba, bicho, Bolsonaro é Bolsonaro, cara. Eu vou te falar uma coisa, é impressionante. O cara juntou um monte de gente. Eu não vou dizer quantas pessoas que tinha, mas pra mim tem pelo menos umas 500 mil a 1 milhão de pessoas na Paulista. Gente pra caramba. Lotou vários quarteirões na frente e atrás do carro de som. Um monte de gente na Paulista. Vamos dar uma olhada no que aconteceu lá, qual foi o discurso, qual foi o tom. Como diz o tempo aqui, né, Tarcísio exaltou o ex-presidente, pregou a pacificação e poupou o STF. Não falou contra o STF, o Tarcísio, né? O Bolsonaro também não falou sobre o STF, falou mais sobre as realizações do governo dele, coisa e tal. Agora, o Magno Malta sentou o pau na Carmen Lúcia e o Gayer também mostrou um monte de coisa lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por São Januário, Dr. Bumbum e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então foi isso, né? Tá acontecendo ainda, tá no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda tá acontecendo o ato lá. O Bolsonaro acabou de discursar, ainda vão ter algumas pessoas discursando. Eu imagino que não vai durar mais muito tempo. O Bolsonaro é o ponto alto da coisa, é o artista principal do show, né? Todo mundo discursou antes e coisa e tal, mas já deve estar se encaminhando para o fim o evento lá. O importante é que tinha gente pra caramba. E esse foi o tom, tá? O tom foi justamente um tom pacífico, não brigar. O Bolsonaro não brigou muito com o STF, o Tarcísio também não. E de novo, tem muita gente que fala assim, ah, mas o Tarcísio é ligado ao STF, porque ele não critica o STF. Meu amigo, é estratégia, cara. Pô, para com isso, que negócio é esse? Estratégia, lógico que ele não vai criticar o STF. Se ele começar a bater de frente no STF, ele tá comprando confusão antes da briga, meu amigo. Latir só serve para cachorro que não sabe morder, cara. Não precisa ficar latindo, não. Deixa ele morder na hora certa, que resolve o problema, não precisa latir, não. A situação lá é muito clara, a situação não é simples, a gente sabe que não é simples a situação. O Brasil corre o risco de virar uma ditadura. Eu sou um grande fã do Tarcísio, acho que o Tarcísio é um nome muito bacana, teve uma posição de destaque aqui, ó, eles estavam aqui, ó, a equipe toda do Tarcísio aqui animado, todo mundo lá para ir lá para a avenida, o pessoal todo que discursou estava aqui, também estava o Zema, tem um monte de gente aqui apoiando o Bolsonaro. Mais uma vez o Bolsonaro demonstrando força. O STF e a Rede Globo querem fingir que o Bolsonaro, golpista e não sei o que lá. O STF já decidiu que não tem negócio. E não adianta, a população e os políticos continuam acreditando no Bolsonaro, porque todo mundo vê que esse processo todo é uma farsa, sem nenhuma lógica, né? Impressionante a demonstração de força do Bolsonaro. Tá aqui uma imagem mostrando, isso aqui ó, é uma imagem real do momento da manifestação. A gente vai ver mais adiante que teve, é lógico que teve petista dizendo que flopou, né? Sempre tem, né? É lógico que vai ter a USP dizendo que teve 3 pessoas lá, né? 3 pessoas. A gente fez a contagem super científica aqui, tinha 3 pessoas na Paulista. Mas ela tava lotado, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. Eu não pude ir, gente. Infelizmente eu não pude ir. Vocês sabem, eu tô com problemas pessoais meus e eu tô querendo também ficar mais calmo aqui no Rio de Janeiro. Eu não tô viajando pra nada. Me chamaram pra um monte de podcast lá em São Paulo. Não vou. Eu tô querendo ficar quieto aqui no Rio durante um tempo. Não pude ir nesse evento. Lamento muito, gostaria de ter ido. Mas não importou porque eu não fiz diferença. Teve gente pra caramba lá no evento do Bolsonaro. Que bom que teve isso. O pessoal falando as faixas aqui a favor de Israel, a favor dos Estados Unidos, a favor do Brasil. Faltou só a favor da Ucrânia. Mas tá beleza. Tá indo no caminho correto. Israel já é praticamente aliado da Ucrânia agora, né? Em determinado momento, no início da manifestação, a esquerda tentou brigar com o pessoal, tentou arrumar confusão. Felizmente o pessoal não entrou na pilha. Deixa passaram os esquerdistas lá com skate, ameaçando, dizendo que ia usar violência, não sei o que lá. Acabou que foram embora, não fizeram nada. E era só meia dúzia de pessoas mesmo, uns mané lá que estavam querendo arrumar confusão contra o Bolsonaro. A esquerda achando que vai conseguir alguma coisa, só consegue mesmo cabeça de vento esquerdista que vai lá, né? Mas felizmente, isso é uma coisa muito boa. Ninguém caiu na pilha, ninguém fez nada, deixa os caras passar ali, passaram, foram embora e acabou a parada, né? Olha só como que tá lotado aqui. Isso aqui, ó, Visegrad 24, é um canal lá do leste europeu, lá muito bacana, aqui, muita gente vendo
o Brasil lotado de gente a favor de Bolsonaro aqui, né? Bom, já mostrei aqui o pessoal se preparando para a manifestação, para o discurso. Aqui mais uma imagem do alto aqui mostrando realmente a Paulista muito cheia. Os dois lados do carro de som muito cheios mesmo, impressionante. Cara, Bolsonaro é fogo, bicho. Como é que o cara consegue muita gente, juntar muita gente mesmo? É isso que o pessoal da STF fica chateado, cara. Como que pode? A gente xinga o cara de tudo quanto é nome, a gente diz que o cara é um golpista, que ele fez isso não sei o que lá, que ele importunou baleia, que ele roubou mexerica, que ele não sei o que lá. A gente fala tudo do cara e não adianta, o povo continua acreditando no cara, né? Pois é, e o pior é que esse pessoal não tem ideia que isso é muito maior do que eles imaginam, né? Eles vão botar Bolsonaro na cadeia e isso vai servir só para quebrar a legitimidade deles. Isso não vai diminuir o apoio a Bolsonaro, porque mais do que isso, né? O Bolsonaro tem esse condão de antissistema mesmo, né? E quanto mais o sistema ataca Bolsonaro, fica mais óbvio que Bolsonaro é o antissistema que o pessoal quer nesse caso, né? Então, esse pessoal não sabe o tamanho da confusão que está arrumando aqui. Muita gente mesmo lá, né? Cadê a Folha de São Paulo e o G1 para avisar que teve poucos manifestantes hoje na Paulista? Fica tranquilo, meu amigo. A Folha de São Paulo vai dar um jeito, o Globo vai dar um jeito de falar que teve pouca gente. Aí sempre dá um jeito, né? Vamos acompanhar um pouquinho do discurso do Bolsonaro aqui ao vivo, hein? Muitos governadores e prefeitos pregaram ou fiquem em casa, a economia de ver depois. Como nós demos auxílio emergencial, não houve um só saque a supermercado. Nenhum prefeito do Brasil ou do Nordeste atrasou a sua folha de pagamento, em especial o 13º. Atendemos a todos com dignidade. Aumentei em 1 ponto percentual o fundo de participação dos municípios. Levamos água para o Nordeste. Triplicamos o Bolsa Família, mostrando que quem porventura arranjasse um emprego ainda ganharia mais R$200. O Brasil estava voando. Tivemos uma excepcional política externa, capitaneada, em especial, pelo Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina. Comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com apenas 7 bilhões por ano, fez milagre. A pequena, grande Tereza Cristina aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite. O Tarcísio fez milagre com 7 bilhões para infraestrutura. E assim foram a maioria dos meus ministros. O Rogério Marinho, que não havia sido reeleito federal em 2018, levou água para o Nordeste e fez milhares de obras. Bom, não vou tocar mais coisa aqui para ficar um vídeo mais resumido, mas vocês têm a ideia, o Bolsonaro está falando sobre as realizações do governo dele, sobre como foi o governo dele. Muito bacana a manifestação e um ponto importante que eu acho interessante de trazer aqui é que muita gente tem a impressão às vezes que esse tipo de manifestação, mas não serve para nada, não vai mudar nada. Não, isso muda. É o que eu falo para vocês. Olha só, tá bem cheio lá, muita gente mesmo. É o que eu falo para vocês, isso dá o peso político do Bolsonaro. Durante o governo dele, teve inúmeras situações em que o Congresso tentou encurralar o Bolsonaro, que o STF tentou encurralar o Bolsonaro, e o Bolsonaro sempre mostrava a força ao lado do povo, e é o que ele continua fazendo. E aí você tem essa situação em que o STF ainda hoje tenta destruir o Bolsonaro e não consegue. É impressionante. É o que eu falo para vocês. Lembra da situação da época do Collor, né? Quando o Collor... não estou defendendo o Collor, não. Tá? O Collor, a lambança que ele fez com a poupança, tinha que ser condenado só por aquilo. Mas a verdade é que o Collor foi eleito pela Rede Globo e no momento que a Rede Globo resolveu destruir o Collor sumiu, meu amigo. Não tinha uma pessoa que aparecesse para defender o Collor. Com o Bolsonaro, eles estão há 8 anos, quase 6 anos e tanto, porque eles começaram antes da eleição do Bolsonaro, né? Já antes da eleição do Bolsonaro, já tinha uma campanha muito grande para destruir a reputação do Bolsonaro, depois que ele foi eleito, uma campanha enorme para destruir a reputação dele, e no entanto, a gente está aqui agora, olha só, em 2025, 3 anos de Lula, 3 anos depois dele ter sido tirado da presidência numa eleição que para mim foi totalmente maculada. Não vi fraude na urna eletrônica, mas ó, que teve o dedão na balança ali na hora dos anúncios, né, de censurar a direita sem censurar a esquerda, você pode ter certeza
que existiu, né? E o Bolsonaro atraindo multidão, enchendo a Paulista. Não é à toa que o pessoal da esquerda fica chateado com essa história, né? Ficam todos chateadíssimos com isso, né? Se você olhar aqui o pessoal esquerdista já está falando aqui que não, porque flopou. É engraçado que eles começam a falar o flopou antes do evento começar, né? Porque eles querem marcar a coisa como flopado. Então eles lançam o vídeo deles logo no início da coisa e justamente o que eles dizem aqui que flopou aqui, primeiro que né, flopou o caramba, né? Cheio de gente lá na Paulista, né? Aí eles botam umas imagens aqui que claramente era do pessoal chegando ainda, o evento não tinha começado ainda, né? Evidentemente isso aqui é foto de quando chegou, quando estava começando a chegar, você vê que, e aqui tem, a gente viu aqui a imagem aqui, né, do ao vivo, isso aqui é ao vivo, tá, gente? É a revista Timeline, tá? Do Alan dos Santos e do Lacombe, tá aqui o pessoal, e olha só, são os dois lados, tá? Tem os dois lados tão cheios aqui, né? Então chega a ser curioso, porque o pessoal fica falando em que, não, que flopou, mas no final das contas o Lula não junta nem um terço disso daqui. Flopou caramba, olha só. Lotado pra caramba Paulista, muita gente mesmo, e mais uma vez eles vão ter esse problema. Eles queriam que tivesse flopado, né? Mas quando chega num tamanho desse tipo, não tem como disfarçar, né? Isso aqui até tem umas fotos assim, é lógico, isso aqui é a foto da chegada, o pessoal estava chegando ainda. Olha as fotos depois que estava no momento do evento. E é só você ver o ao vivo aqui do Bolsonaro que você vê imediatamente a quantidade de gente que tem lá na Paulista, né? Bom, vai ter toda a discussão que tem sempre nessas manifestações. Tinha 400 mil pessoas, 700 mil pessoas, 30 pessoas. A USP vai falar que tinha 3 pessoas lá sentadas. A gente sabe que né, vai ser sempre assim. Mas o importante é que no final das contas, para quem esse recado é dado, percebe o recado. E para quem que é esse recado? Para o STF. Olha só, não adianta. A gente sabe que esse processo que eles estão fazendo de prisão do Bolsonaro, de condenação do Bolsonaro, é totalmente sem sentido, né? É puramente político e não tem nada de jurídico, né? Tá aqui o pessoal da Timeline comentando ao vivo lá a manifestação, né? Mas não está funcionando. Mesmo do ponto de vista de propaganda, de marketing, não está funcionando. As pessoas continuam entendendo o que está acontecendo no final das contas, né? Então esse daí foi um sucesso muito grande. É lógico, não vai mudar nada imediatamente, aparentemente, não é assim que a coisa funciona, mas lá no fundo a coisa muda, tá? É o que eu falo para vocês, é o que fez a diferença no final das contas com o governo Lula. Por que o Lula não consegue brigar com o Congresso, não consegue brigar com ninguém? Se o STF abandonar o Lula cai, o Lula não tem para onde ir. Ele continua governando porque o STF está garantindo as costas dele. Por quanto tempo isso vai acontecer, eu não sei. Mas por quê? Porque o Lula não consegue fazer uma coisa dessa, não consegue chamar um monte de gente para demonstrar claramente apoio. Ele falou que ia fazer comícios no Nordeste, coisa e tal, e não teve ninguém. E agora, dia 10, diz o Boulos que vai ter uma manifestação da esquerda aqui, né, contra o Congresso, não sei o que lá. Vamos ver quanta gente que vai ter nessa manifestação da esquerda. Eu tô ficando curioso com essa história.